pessoal, olá pedagogos, mais uma vez, estamos aqui para darmos continuidade na disciplina da cultura afro-brasileira e indígena, Nós já experimentamos até aqui percebermos o que a lei nos garante, até onde nós podemos ir, até onde nós podemos ver o nosso legado, a nossa história, percebermos a nossa colonização. Tivemos aí dois debates, O primeiro, a importância da lei, a obrigatoriedade da lei, o que a lei nos garante, onde nós pudéssemos chegar e avançar dentro das nossas escolas, das nossas salas de aulas. O segundo aí nós percebemos é a cultura, como a nossa cultura ela é diversificada e como cada região da nossa nação brasileira foi colonizada de uma forma e as necessidades que nós percebemos em realizarmos e adentrarmos na identidade da cultura de cada região do nosso país, do nosso extenso Brasil. Nessa aula de hoje, nós somos convidados a adentrarmos aí no nosso kit, nosso material, na plataforma de estudos, nas unidades 5, 6 e 7 e vermos, e termos aí como a oportunidade de colocarmos as nossas ideias no material, na atividade offline, que são as questões subjetivas, onde nós iremos discorrer sobre a memória dos povos afro-brasileiro e também dos indígenas, Percebermos aí qual importância teve com a chegada dos portugueses, a importância que tivemos com a chegada de todos eles aqui no nosso país e percebermos que legado importante eles deixaram para nós até os dias atuais. Então, para essa literatura afro-brasileira e indígena, nós temos que perceber também a importância também das obras, o que eles deixaram de importância para nós, esse legado importante para cada um de nós, para cada região, para cada povo, E com essa diversidade, nós não podemos esquecer a chegada dos portugueses aqui, E com eles vieram os negros, Os negros que serviam de suporte. Eles serviam de suporte para eles, porque os brancos, como eles eram chamados, eles não tinham o trabalho braçal, o trabalho bruto, o pesado. Então, o que eles se valiam? Traziam da Europa os negros nos navios, onde eles pudessem fazer o trabalho braçal. E daí nós fomos herdando a cultura afrodescendente, olha que bonito, nós fomos herdando, E aqui nós já podemos perceber, a organização social, Com a chegada dos índios aqui na nossa... Com a chegada dos portugueses aqui, com os índios, nós já percebemos que os índios eles já tinham essa organização social nas aldeias, eles já tinham a sua religiosidade própria. Qual era a religiosidade deles? Era endeusar o Deus da chuva, o Deus da natureza, para que pudesse não faltar o pão de cada dia, para que pudesse vir a chuva, eles acreditavam nisso, E também a sua alimentação própria, O canibalismo mesmo em si, Como eram, a grosso modo falando, Não tinha, esse perfil de cozir, de fazer algo. Então era assim, era tudo muito grosso, muito grotesco mesmo. E aqui nós já tínhamos esse legado, essa história. Então, assim, os portugueses chegaram aqui e nós fomos herdando essa cultura. Mas vale também ressaltar nesse vídeo, nessa aula de hoje, que os índios, eles também têm a sua lei que os garante, que é a Lei 6.001, e essa lei ela é de 1973, onde foi criada aí a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Muitos de nós já ouvimos falar na FUNAI, e a FUNAI ela vem nos garantir, ela vem nos dar o fomento de que é essencial conhecermos a nossa história, a nossa origem, enquanto também povos indígenas. Nós somos povos indígenas, nós somos descendentes dos índios, Aqui nós já tínhamos esse pessoal
já tínhamos essa cultura, esse legado, essa história, essa cultura própria que eram os próprios índios, né? E com isso, né, os índios eles passaram, né, por bastante sofrimento, né? Por quê? Porque eles tiveram que se adequar à cultura que aqui foi imposta pelos portugueses, né? E também eles ficaram encantados, né? Pela cultura portuguesa, quando aqui chegaram, pelo jeito das mulheres se portarem, pelo jeito das mulheres se vestirem, pelo jeito dos homens de ter o domínio da situação, né, de ter ali como base o ser o centro das atenções, porque os homens eles eram o centro das atenções. Então, assim, para os índios também não foi fácil, mas daí eles tiveram que se adequar a viver nessa realidade que era nova. E quem não está acostumado com o novo, né? Nós vivemos num país onde o novo, ele vem e ele se instala, ele vem e ele participa do nosso dia a dia e nós temos que ir adequando, né? Hoje nós estamos aqui nos adequando a uma nova realidade, a uma nova cultura, né? Que a gente não sabe por quanto tempo vai durar, né? E assim aconteceu com os índios, né? Eles já tinham a sua história, eles já tinham a sua religião, eles já tinham o seu tipo de acasalamento, eles já tinham o seu tipo de religiosidade, alimentação, o jeito de se vestir, né? Quem não lembra, quem nunca viu nos livros da nossa história, né? O jeito de se arrumar, a vaidade, né? De usar brinco, né? De colar, de fazer, né? De arrumar o próprio cabelo, enfim. Então, nós já tínhamos essa cultura. Até a gente percebe na organização social dos índios que até mesmo eles tinham a organização social mesmo até referente, né, o seu dia de se reunir todo mundo em grupo, né, e de percebermos quando alguém não estava bem. Então, assim, é uma história bonita, a história, né, dos indígenas aqui na nossa nação brasileira, né, dos nativos, como eles costumavam chamar, né, porque já estávamos aqui, nascemos aqui. Então, é muito importante nessa atividade nós percebermos e elencarmos, né, as necessidades, as classes sociais dos indígenas, né? Até onde o homem branco, como eles chamavam, adentrou na história deles, né? Na história dos indígenas, né? A luta pela garantia dos direitos, até onde eles chegaram, né? Onde muitas vezes a luta pelos direitos indígenas, né, chega a ser confundida com a história mesmo americana dos negros, pelas lutas, pelos entraves, pelas dificuldades, né? Pela a desigualdade, era muito desigual, né? É difícil acreditar que chegamos aqui, já tínhamos a nossa cultura própria e que fomos impostos a recebermos uma nova cultura. É difícil acreditarmos, mas essa foi a nossa realidade, né? E nós vamos também percebendo que se misturaram muito, né? Negros e índios se misturaram muito e que a expressão, nós vamos perceber ao longo aí do nosso material, que tivemos também, né, além da literatura, toda essa lei que fomentava a importância de conhecermos a cultura indígena, a proteção ao índio, porque eles ficaram desprotegidos, né, eles ficaram isolados, enfim, né. Então surgiu essa fundação, a FUNAI, né, que é a Fundação Nacional do Índio, de amparo, para amparar a cultura indígena e para perceber que eles também já tinham seu jeito próprio, que não era só impor uma nova cultura para eles, né. E com isso, né, como fomos colonizados pela Europa e que os negros tiveram participação direta, né, na nossa cultura, chegaram aqui para fazer mesmo esse trabalho braçal, tivemos a chamada literatura negra. Literatura negra que ela está ligada diretamente ao Caribe e aos Estados Unidos, né, incentivando o tipo de literatura que questiona, né, e que enaltece a identidade da cultura africana mesmo, né? E nela nós temos como um dos
autores brasileiros, né, que está aqui Machado de Assis. Machado de Assis, por ser negro, era neto de escravos, né, como nós somos, e ele escreveu muito, ele tinha propriedade para escrever sobre a cultura negra, né, como eles chegaram aqui, como eles foram se adequando também a uma nova realidade, como eles foram também se misturando, né, com os indígenas, enfim, né, ele tinha propriedade para discorrer sobre esse assunto. Então, nessa atividade nos é proposta que nós possamos fazer isso, né, discorrer primeiro sobre a cultura indígena, toda a proteção que eles tiveram, as lutas, como era a visão europeia dos índios, como eles foram identificados aqui na nossa nação, como a visão europeia achava que os índios eram importantes, né? Até chegarmos na cultura africana, que tiveram também essa parte importante na nossa cultura, né? E percebermos também que a literatura, ela foca bem, né, na cultura africana, na sua religiosidade, nas suas características próprias, nas suas curiosidades, e que isso, amigos pedagogos, amigos professores, deve ser fomentado nas nossas salas de aula e deve estar implementado no nosso PPP das nossas escolas, no projeto político-pedagógico como parte integrante e importante. A lei nos garante, a lei nos diz que é necessário, é obrigatório as nossas crianças saber de onde nós viemos, como aconteceu, o que foi que aconteceu, injustiças, lutas, entraves, né? Mas que gerou uma história bonita, uma história também de colonização, onde recebemos muitas culturas de outras pessoas, mas que foi bonito, foi um papel bonito. Então, nessa atividade 3, nós vamos discorrer, nós vamos nos questionar, nós vamos perceber a importância da nossa cultura e que legados os índios deixaram, que legados eles têm realizado, os negros também, que lutas até hoje no século XXI nós podemos perceber de essencial aí para cada um. Até lá!